Olá pessoal, meu nome é Vitor Seide e hoje a gente vai demonstrar para vocês como utilizar uma consulta de cálculos de impostos de venda por uma plataforma externa com o Proteus. Então, com o PS Integra, um dos grandes fatores que a gente quis resolver nas operações das empresas foi a questão dos impostos, principalmente em plataformas de B2B, e-commerce, CRM, onde, obviamente, a gente sabe que a tributação e os cenários tributários brasileiros são bem complexos e o Proteus existe, obviamente, para atender todos esses cenários, existem várias configurações, várias formas, então fica quase impossível você pegar essas regras e replicar numa plataforma externa. Com isso, a gente disponibilizou um endpoint pronto que consegue fazer a consulta no Proteus, simular aquele cenário e te retornar todas as informações de impostos possíveis para tu utilizar na tua plataforma externa. Usar com cuidado, obviamente, pois você vai ter custo de licença, pode ter um tempo de processamento dos impostos. Então, assim, ele é uma solução, mas tem que ser bem aplicado, ok? Então, como que funciona isso? Dentro do PS Integra, assim que tu instalar, tu já vai ter disponível uma consulta padrão de cálculo de impostos de saída, de impostos de venda, perfeito? Ele é um endpoint criado com um URL onde ele vai receber um post com um body. E esse body ele vai ter os cenários que você quer calcular. O que você precisa enviar para calcular o imposto de uma venda do Proteus? O item, um sequencial 01, 02, 03, para até você no retorno saber que item que está se referenciando ao quê. O código da filial que você vai estar fazendo aquela venda, vai sair aquele pedido. Código de loja do cliente que está sendo feita aquela movimentação. Código do produto, quantidade de saída e preço de saída. As outras tags que a gente tem, que seriam tipo de operação e ATs, elas funcionam como? Cada empresa acaba utilizando um formato diferente de utilização de T's, no cadastro de produto, T's inteligente ou uma T's única. Então, o PS Integra tem de tudo isso. Dentro do seu PS Integra, você vai poder configurar se você quer utilizar a T's que está no cadastro do produto. Dessa forma, a ferramenta externa não vai ter que enviar o tipo de operação e a T's aqui no body. Utilizar T's inteligente, caso você tenha os cadastros feitos na SFM. Então, nesse caso, a ferramenta externa vai mandar só o tipo de operação, vai engatilhar a T's inteligente do Proteus e tentar identificar uma T's. Ou se tu quer que o cara mande no body a T's que ele vai calcular. Se a ferramenta externa ele já tem as T's e eu quero que ele dispare. Então, também ele pode mandar a T's aqui no body e fazer o cálculo diretamente com ela. Você também pode criar pontos de entrada para utilizar um fonte seu para determinar texto de acordo com o cenário. Como isso vai funcionar? Você cria o ponto de entrada, compila no ambiente ali dentro e quando eles mandarem esses dados vão ser enviados para o ponto de entrada. Você pode fazer a lógica que quiser para identificar uma tese e retornar para continuar o cálculo. Na questão de tese inteligente, esse ponto de entrada e produto, caso não identifique uma tese, ele vai retornar isso no cenário, falando assim, ó, não foi identificada uma tese no cadastro de produto, na tese inteligente, e ele vai ficar bem destacado. Então, assim, eu montando isso aqui, esse cenário, eu posso enviar vários cenários. Então, assim, você pode fazer essa integração contendo já todos os itens da sua venda e o endpoint vai te retornar cada um dos itens. Bom, aqui ele retornou. Qual que é a estrutura de retorno? Ele vai retornar um objects contendo cada um dos cenários. Então, se tu mandar 50, 60 itens, ele retornaria vários objetos aqui dentro. E a estrutura de retorno é o quê? Um status, dizendo se ele conseguiu calcular ou não. Uma mensagem, que ele retornaria se não achou a TES, ou a TES não existe, ou a TES está bloqueada. Os dados do cabeçalho que você enviou para fazer a referência depois no retorno. O preço unitário enviado, o preço total e etc. E daí ele começa os dados, o tipo de operação, a TES identificada, MVA. O fator adicional seria o seguinte, teu valor é R$ 100, com o cálculo do imposto, esse valor vai sair como 110. Então, tu consegue ter um valor adicional ou um de dedução. E aqui para baixo você tem todos os impostos necessários. Base, alíquota e valor de ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS e DIFAL. Então, tu tem todas essas informações disponíveis, item a item, para fazer qualquer tipo de movimentação no teu CRM, na tua plataforma terceira. A única coisa, que nem eu comentei, isso depende muito do cenário da tua empresa, como tu quer que identifique a TES, que seria o tipo de entrada e saída no Proteus para identificar e realizar os cálculos de impostos. Caso envie alguma TES, vou tentar colocar aqui alguma que não exista aqui, deixa eu ver.
um XXX, aqui ele retorna aqui, ó, mensagem ATXXX não existe no cadastro, ele retorna todos os status, mas ele tem aqui informando que não foi identificado ATs. Então ele tem validações, se tu estiver utilizando tese inteligente, ele vai te retornar caso a tese inteligente não identifique uma tese para aquela operação e todas as validações possíveis. E o interessante é mandar todos os cenários num pacote só, porque a função fiscal do Proteus funciona melhor assim. Toda vez que tu abrir ele requer um tempo de processamento daquele imposto. Então, quando tu manda vários itens num só, ele acaba ganhando um pouco mais de tempo do que se tu mandar a consulta de item a item. Então, essa é a ferramenta já com a solução pronta, nativa de tese inteligente. Você não precisa desenvolver nada. Você instala o PS Integra no seu ambiente, você configura como você quer identificar a tese daquela movimentação e você já pode começar a consultar de plataformas externas. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo.